Você já sentiu uma tristeza, uma raiva ou um desânimo que parecia grande demais para aquela situação? Por exemplo, alguém que você gosta ou admira não responde a uma mensagem sua. E aí por dentro tem uma série de sentimentos que podem começar a inflamar e crescer. Pode ser uma sensação de medo com tristeza, uma sensação de raiva e indignação, que vai crescendo e tomando conta de você, como se fosse um balão expandindo. E aí tem uma hora que não está só dentro de você, ele começa a preencher a sala e o ambiente todo. É um estado irracional. E às vezes você pode até sentir dores pelo corpo. Esse tipo de reação pode vir de qualquer coisa, não só de uma mensagem não respondida. Aí nessas horas, você pode falar, gente, de onde tá vindo isso tudo? Por que eu tô sentindo tudo isso? Tá muito desproporcional. Se esse tipo de vivência é familiar para você, eu quero te convidar a olhar para isso de uma maneira completamente nova. Uma reação desproporcional e indevida normalmente costuma causar bastante confusão. Normalmente, a gente tenta encontrar uma causa direta para o que a gente sente, mas isso não acontece assim. É porque na escola a gente aprendeu a pensar um evento de uma maneira reta, com uma linha. Isso aconteceu, então aquilo aconteceu e o outro aconteceu. E aí na escola manda a gente decorar aquilo. Só que essa é a pior forma de ensinar a história para alguém. Como é que é na escola mesmo? É assim, ó. 1500 os portugueses vieram para o Brasil e encontraram os indígenas. Então eles colonizaram, extraíram para o Brasil e aí eles criaram as capitanias hereditárias, começaram a plantar cana-de-açúcar e a usar mão de obra indígena, africana, etc, etc. Daí, ao invés do aluno pensar a história de forma não linear, ele pensa de forma linear e desconsidera tudo o que estava acontecendo ao mesmo tempo em cada um desses espaços. Aí a gente aprendeu a pensar a história de um evento ou um fenômeno assim, A, B, C. E ao invés de entender que é um emaranhado de eventos, culturas, perspectivas se desenvolvendo em paralelo, se cruzando e se influenciando mutuamente. Então, por exemplo, o filósofo e ativista Ailton Krenak, por exemplo, ele diz que antes da chegada das caravelas não existiam índios no Brasil. Existiam milhares de povos distintos, Guarani, Yanomami, Krenak, Tupinambá, etc., com visões de mundo diferentes entre si. Mas no colégio você é levado a entender que os índios eram um tipo de bloco único que estavam esperando lá para serem dominados. Só que índio é uma ficção, uma identidade genérica para apagar todas as subjetividades plurais daqueles povos para facilitar o domínio de quem estava vindo. E também a gente acha que a colonização é um evento do passado, mas não, ela é um fenômeno contínuo, acontece até hoje. Eu estou dando exemplos de como um evento histórico é formado por vários outros eventos históricos ao mesmo tempo. E para a gente entender um evento do que acontece com a gente, também não dá para ser forma linear e simplista. A gente só pode pensar a nossa história acontecendo, que na verdade são nossos impulsos, desejos, necessidades e reações, se a gente compreender múltiplos eventos simultaneamente acontecendo dentro da gente. A gente não tem só um ritmo, a gente tem vários ritmos e várias definições de realidade acontecendo ao mesmo tempo dentro da gente. Então, da mesma maneira que na história da colonização existem as histórias daquele povo acontecendo com as histórias daquele outro povo e daquele outro, junto com várias mudanças de espaço e várias mudanças de pensamento, na história das nossas reações, das nossas crenças, das nossas necessidades, também existem as histórias de vários eus em vários ambientes, acontecendo em vários espaços dentro de nós ao mesmo tempo. Às vezes é muito difícil encontrar a origem de um sentimento porque o que você percebe é a ponta de uma pirâmide ou de um iceberg. Não porque ele esteja escondido, mas porque o que você percebe é um conjunto de camadas de várias crenças, decisões, medos, frustrações, alegrias, que compõem aquilo que você chama de você. Cada pensamento, reação e sentimento que você tem não é sem motivo. Toda a ação do seu corpo e cada propósito da sua mente são causados por necessidades que você tem. Então, quando a gente se pergunta, o que eu estou sentindo? O que está causando o que eu estou sentindo? Então, essa resposta não está num único lugar. Ela está em vários. Vamos voltar, por exemplo, na reação emocional inflamada que você pode ter tido quando alguém importante não respondeu a sua mensagem. Pensar esse evento histórico de maneira linear, como alguma coisa que brotou ou emergiu em você, mas que não tem sentido,
essa falta de sentido pode ser só uma maneira ruim de você ter aprendido história. O nosso erro é achar que só porque alguém não respondeu a uma mensagem, essa é a única causa da nossa reação. A gente se julga, ou os outros nos julgam, por ter uma reação que parece desproporcional. A resposta pode ter te engatilhado uma tristeza e uma raiva no peito, ou um desânimo nas costas e uma tensão nos braços. Mas e se essas reações não forem desproporcionais? E se essas forem, na verdade, reações perfeitamente proporcionais, não a esse momento, mas a todos os momentos que estão vivos dentro de você agora? Então aqui são duas mudanças de perspectiva que eu quero trazer. Primeira, no nosso corpo e na nossa mente, o passado não existe como algo que já foi. Se você está sentindo, está acontecendo agora. E dois, o que você sente é um conjunto de muitos espaços e muitos tempos que coexistem dentro de você. A sua história não é linear e o que está acontecendo dentro de você também não é linear. Então, no momento em que você reage à mensagem não respondida, talvez em um desses espaços você está com 5 anos brincando sozinho em casa, porque se sente sem amigos e ninguém vem brincar com você. Talvez em outro desses espaços você é um adolescente de 15 anos e a sua primeira namorada teve que se mudar de cidade e partiu bruscamente e você não teve o que fazer. E talvez em outro desses espaços onde você existe, você é um bebê de colo e você foi passado de mão em mão porque os seus pais estavam sempre trabalhando. E você queria os seus pais, mas não podia. Por isso, o que você sente no aqui e agora parece que vem de fora, te domina e você não entende o porquê. Isso acontece porque o que você sente não vem de um único lugar e nem de um único tempo. Ele vem de muitos e todos eles coexistem. Ou seja, todos esses espaços não aconteceram, eles estão acontecendo nesse momento dentro de você. Nesses 3 espaços e tempos, por exemplo, os sinais de possibilidade de haver uma relação amorosa estável não puderam acontecer. E mesmo que aquilo te deixasse muito irritado, você não podia fazer nada com a sua raiva. Então vejam, a tristeza e a raiva no peito desproporcionais, ou o desânimo nas costas e a tensão nos braços desproporcionais, são a ativação de diferentes espaços e tempos no aqui e agora. E esses espaços e tempos são ativações necessárias. Nesse exemplo que eu dei, será que depois de vários anos passados desses eventos, você conseguiu expressar a necessidade e a tristeza do vínculo? Será que você conseguiu expressar a raiva e o descontentamento com o que você viveu? Ou uma parte sua continua vivendo nesse espaço e esse tempo lá dentro até hoje, sem conseguir expressar isso? A reação na mente e no corpo não é desproporcional. Se você observar sua reação no aqui e agora, essa reação expressa uma necessidade. Do aqui e agora? Não, mas de um outro espaço-tempo onde você está até hoje necessitando expressar essas emoções e não consegue. São partes suas tentando expressar até hoje essas necessidades e sobreviver a esses eventos que estão acontecendo. Pense que somos um somatório de lugares e momentos de vida que estão acontecendo simultaneamente. E não somos só apenas o que vemos no aqui e agora. Cada reação que a gente tem é uma tentativa de trazer para o presente os sentimentos, as necessidades e as ações que pertencem a todos esses outros espaços e tempos guardados como memórias. Essas reações automáticas, como dizia Reich, são couraças. E as couraças são memórias, mas de uma maneira diferente. Não como passado, mas como necessidades não atendidas até hoje e estratégias de sobrevivência até hoje, em múltiplos estratos ou camadas de tempo. Por isso, tudo o que já vivemos, ao mesmo tempo acontece dentro de nós. O que varia são as intensidades. Por isso, o conceito clássico de passado, no corpo e na mente, não existe. O passado é só um conceito abstrato. Se você está sentindo, é porque está vivendo esse espaço e esse tempo no agora e não no passado. O filósofo Henri Bergson, que influenciou muito o trabalho de Reich, tinha uma ideia para isso. Ele dizia que o passado não vai embora, ele dura. E essas sensações e sentimentos que duram dentro de nós, acontecendo sempre, são o que formam o nosso caráter. Essa é a definição do Reich. Ele disse: o caráter
é a soma total das experiências passadas acontecendo. Vamos observar isso acontecendo agora, com um pequeno exercício. Para por um momento. Sente o que está acontecendo agora dentro de você. Claro, se sua mente estiver com muitos pensamentos correndo, você não vai conseguir prestar atenção no que você sente. Então, só para e tenta observar um pouco o seu estado. Agora, tente olhar para o lado de dentro da sua pele, aqui na região do peito. O que está acontecendo do lado de dentro da sua pele, nessa região? Observe se do lado de dentro do seu peito você sente alguma pressão nesse momento. Observe se tem algum sentimento aí armazenado. Sentimento ou sensação, se pergunte: foi você quem escolheu essa reação? A resposta é sim e não. Não, porque o contexto original lá atrás limitou suas escolhas. O que você viveu na época limitou suas escolhas e tornou outras necessárias. Mas sim, você escolheu essa reação porque essa reação é uma necessidade sua que está se expressando agora. É uma parte sua vivendo em outro tempo, mas que ainda faz parte de quem você é hoje. Conhecer o que você vive no presente e não num passado abstrato é uma chave para um conhecimento mais profundo de você mesmo. Para lidar com isso de maneira prática, a solução não é tentar parar de sentir. Oi, está inflamado, vou parar de sentir. Não é nem parar de sentir, nem se anestesiar e nem tentar esquecer, mas é mudar a pergunta. Da próxima vez que essa onda de sentimentos vier, ao invés de se julgar ou se perguntar por que eu estou assim, pare por um instante. Coloque a mão no peito e se pergunte com uma curiosidade genuína. Olá, qual de vocês, qual parte minha está precisando ser ouvida agora? Essa é uma pergunta que ajuda a abrir caminhos, porque você sai do julgamento e entra no entendimento. Você para de lutar contra a sua história e começa a dialogar com ela. Essa é a verdadeira liberdade. Não é não sentir, mas sim compreender por que sentimos o que sentimos. É começar a conhecer os múltiplos espaços que vivem dentro de você. Se você quiser continuar a explorar a psicologia política do corpo e aprender mais sobre esses espaços internos, se inscreve no canal. A gente está só começando.